E aí galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar o seguinte: vale a pena comprar um Mac usado, né? Um Mac de alguns anos atrás e usar ele como seu computador principal? E para contar essa história eu vou falar para vocês do meu Mac Pro 2013, que é essa maquininha que eu acabei recebendo ela esse ano, usando ela a partir de 2020, e eu estou extremamente satisfeito e eu vou mostrar para vocês todo o racional que eu fiz para poder comprar essa maquininha aqui. Então, dando uma pausa naqueles vídeos dos 5 anos aqui na América, falar um videozinho sobre Apple. Faz tempo que eu não faço um vídeo sobre Apple, então eu queria fazer esse vídeo de hoje para vocês, que está aqui na minha lista de vídeos para serem gravados e editados há um tempo, tá? Uma das coisas que eu gosto muito da Apple, né, e eu falo isso quando a gente fala de iPhone, fala de iPad e tal, é que a primeira coisa é que ele segura o valor de revenda, né? Você compra um Mac e você vai perder dinheiro como qualquer tecnologia, mas você perde menos dinheiro do que percentualmente falando, que você perde comprando um PC ou um celular Android e coisas do gênero, né? Então isso é uma das coisas que eu gosto muito. A segunda coisa que eu gosto bastante em Apple é que Apple, já que ela controla tudo, né? Ela controla o sistema operacional, ela controla o hardware que ela produz, ela consegue dar uma longevidade para o produto muito boa, né? Muito boa mesmo. Então, por exemplo, esse Mac aqui é 2013 e ele continua fantástico, Eu te garanto que, provavelmente para você que está vendo esse vídeo aqui, a não ser que você edite vídeos em 4K muito pesados, para qualquer outra coisa essa máquina vai estar mais do que excelente porque você precisa no seu dia a dia. E é uma máquina que tem 7 anos que foi lançada pela Apple, né? Assim como você pega, por exemplo, um MacBook Retina que foi lançado lá em 2014, 2015 e continua sendo um notebook fantástico. Então, isso é uma coisa da Apple que é muito legal, que você gasta dinheiro, mas você pode ficar com aquele equipamento por muitos e muitos anos, sem se preocupar tanto em tendo que estar ali substituindo ou trocando, né? A longevidade dos produtos é fantástica, né? A confiabilidade é muito boa. E além disso, o ecossistema de software e tudo de sofrer upgrades o tempo todo ajuda bastante nesse ponto. Mas vamos entender o meu racional para comprar esse MacBook Pro 2013, né? Quando eu comecei a olhar que eu queria um computador de mesa, eu fui olhar o portfólio atual da Apple, né? E aí no portfólio atual da Apple eu tinha o seguinte: eu tinha um iMac de 27 polegadas, eu tinha um iMac Pro, eu tinha um Mac Mini e eu tinha um Mac Pro novo, né? Mac Pro é o meu sonho de consumo. Ter um Mac Pro novo para mim seria assim o sonho realizado, né? Por N motivos, né? O primeiro motivo que eu gostaria de ter um Mac Pro é que eu sei que eu compraria aquela máquina e poder fazer upgrades nela pelos próximos 5, 6, 7, 8 anos sem muito problema. Além disso, é uma máquina que foi assim desenvolvida para fazer edição de vídeos 4K, né? Então esse vídeo, por exemplo, de hoje aqui, que não é um vídeo vlog, eu não estou mais fazendo ele em 4K, estou fazendo ele em Full HD para poder agilizar o meu tempo de edição, mas todos os vlogs, esse tipo de coisa, eu faço tudo em 4K. Então, quando eu faço um vlog, por exemplo, o tempo de renderização de um vídeo fica muito pesado. Então, eu preciso de uma máquina que consiga renderizar 4K ali. É essencial para o meu dia a dia? Não é. Então, mas eu gostaria de ter uma máquina que eu sei que foi feita para aquilo ali, para renderizar vídeos 4K, e que ao longo dos anos eu poderia mudar a CPU, poder aumentar a placa de vídeo e tal, coisa que eu não consigo fazer na maior parte dos Macs vendidos hoje. Na verdade, o único Mac que permite expansão, por exemplo, de placa de vídeo é o Mac Pro. Todos os outros não permitem nativamente, você só permite fazer externamente. Mas aí, voltando ao portfólio, eu tinha essas 4 opções. Aí eu falei, vamos ver a performance de cada um deles, né? Como é que fica usando o Geekbench, que é uma ferramenta aberta que tem todos os resultados online. E aí eu cheguei no seguinte, né? O Mac Mini, que é o mais barato ali de todos, consegui atingir 3.280 pontos, o iMac 4.877, o Mac Pro 8.040 e o iMac Pro 8.071. Na verdade, o iMac Pro consegue, custando menos que o Mac Pro, entregar um pouquinho mais, mas você não consegue fazer nenhum tipo de expansibilidade nele. E aqui eu estou falando do Mac Pro de entrada, né? O Mac Pro top de linha chega, sei lá, 17 mil pontos. Né? Então, assim, o de entrada ali que você compraria perderia até para o iMac Pro, só que o iMac Pro você não consegue expandir nada nele no futuro. Mas aí, olhando o Geekbench do Mac Mini, eu falei, putz, ali não dá, né? Então eu tenho que talvez pegar um Mac Mini top de linha, né? Pegar um Mac Mini melhor.
Aí eu fui olhar para pegar um Mac Mini top de linha, $1.099, mas mesmo assim muito limitado, pouca memória, só 8 GB de memória, o disco interno de 512 GB, eu falei, tem umas coisas ali que eu não gosto, mas você vê que esse Mac Mini top já é melhor do que o iMac de entrada e custa $800 a menos, $700 a menos, né? Falei, pô, então talvez ali seja uma boa opção, eu pego o Mac Mini, que é melhor que o iMac de 27 polegadas, pego um monitor legal, consigo aumentar a memória e tal, e fico ali na faixa do iMac com uma performance melhor, mas eu não vou poder fazer expansão, por exemplo, de placa de vídeo, nada do gênero. Mas aí depois de chegar nesse ponto do Mac Mini, eu falei, putz, o que eu posso fazer? Talvez eu possa pegar um Mac usado, legal. E eu tinha o meu Mac Pro igualzinho esse aqui, só que de entrada com 4 cores e 12 GB de memória, e me atendia bem, assim, numa máquina que eu realmente tinha um certo apego ali, né? O design dele eu acho fantástico, parece que a latinha de lixo, ele não faz barulho em cima da mesa, ele fica bonito em cima da mesa. Falei, cara, eu vou dar uma olhada em um, né? E aí eu comecei a olhar e aí vi o seguinte, que o Mac Pro, o de entrada, custava em torno de $1.000, né? Entre 800 a $1.000, e o top de linha com 12 cores no processador, 64 GB de memória e tal, saía em torno de $1.800 a $2.500. Eu falei, pô, tá ficando interessante, quer dizer, pelos $1.000, $1.100 do Mac Mini, eu consigo pegar um Mac Pro de entrada. Mas eu já ia fazer upgrade de memória no meu Mac Mini, né? Eu já ia colocar memória nele e talvez até uma placa de vídeo ali externa, talvez, né? Então ficaria ali nos $1.700, $1.800. O que será que eu conseguiria fazer com isso? E eu falei assim, vou procurar um Mac Pro de entrada, né? E aí eu faço o upgrade de CPU e de memória, porque eu sei que eu vou gastar menos se eu fizer o upgrade eu mesmo do que eu comprar um já com 12 cores. Aí eu fui olhar, na verdade, a performance dessas máquinas. O Mac Pro de entrada com 4 cores, né, a menor, o que custa entre 800 e $1.000, eu conseguiria 3.273 pontos no Geekbench. O Mac Mini top de linha eu conseguiria 5.688 e o Mac Pro top com 12 cores eu conseguiria 7.056. Então, quer dizer, eu conseguiria menos no de entrada, mas se eu fizesse upgrade do processador, eu conseguiria bem mais, né, de saindo de 5.600 para 7.056. E aí eu fui ver quanto vai sair o upgrade, né? O upgrade, um processador de 12 cores, sairia entre $250 a $300 aqui no eBay. 64 GB de memória sairia em torno de $150 a $250. E para eu trocar o SSD interno, que é de 256 para um SSD de 1 TB, o original da Apple, sairia entre $150 a $250. Então ficaria ali entre $550 e $800. Então se eu pagasse $800 na máquina, mais $800 de upgrade, seria $1.600. Se eu pagasse $800 na máquina e gastasse 550, seria $1.350, quer dizer, $250 a mais do que o Mac Mini, mas eu tenho uma máquina muito, mas muito melhor. Uma máquina que tem 2 placas de vídeo, uma máquina que tem várias entradas Thunderbolt, uma máquina assim que realmente é muito melhor do que um Mac Mini moderno, né? Mesmo a máquina tendo 7 anos atrás, é uma máquina que é muito melhor que o Mac Mini moderno. E aí foi exatamente o que eu fiz. Eu consegui um Mac Pro 2013, né, que custa ali entre $800 a $1.000. Fiz o upgrade da CPU para 12 cores, que eu gastei $264 para fazer o upgrade da CPU, gastei $160 para fazer o upgrade de memória, colocando 64 GB de memória, e gastei $205 para fazer o upgrade do SSD para 1 TB. Então, total dos upgrades, $629. O melhor de tudo para mim é que o Mac Pro eu ganhei de um amigo. Então eu comecei a procurar conversei com um amigo meu, ele falou, cara, eu tenho um aqui que eu não uso. Você quer para você? Porque eu tenho meu MacBook Pro, eu não uso meu Mac Pro, quer ele para você? E ele me mandou esse Mac Pro. Então no final eu acabei gastando só os $629, não gastei no Mac Pro. Então, no fundo, se eu tivesse comprado o Mac Pro e tivesse gastado o upgrade, eu teria gasto $1.429. Tem vários no eBay ali por $800, $850, tá? Então, no pior caso, eu gastaria $1.500 para ter um Mac top de linha. No fundo, o meu sonho de consumo de máquina por muitos e muitos anos seria o Mac Pro, que custa $6.000, um absurdo de $6.000, né? Que não é o ponto que eu posso fazer hoje. Mas eu consegui ali, em torno de $1.500, montar uma máquina extremamente poderosa, que eu consigo fazer todos esses vídeos que eu faço para você. Agora, no meio dessa pandemia, eu estou usando essa máquina para trabalhar no meu dia a dia. O meu MacBook Pro de 15 polegadas fica basicamente para quando eu vou usar alguma coisa lá embaixo, ou eu quero fazer, por exemplo, uma conferência do lado de fora de casa. Mas todo o resto eu faço usando essa máquina. A máquina tem um desempenho fantástico e eu tenho alguns dados para mostrar aqui para vocês de desempenho, de como ficou a máquina antes e depois do upgrade.
Para vocês terem ideia, né? Quando eu peguei a máquina, ela com 4 cores, eu consegui no Geekbench 3.350 pontos. Depois que eu fiz os upgrades, tá? Depois que eu fiz tudo, eu consegui o seguinte, eu consegui um multicore de 8.038. Lembra lá atrás que eu falei quanto é que era do Mac Pro novo? O Mac Pro novo é de 8.000 pontos, né? Então eu consegui a performance de um Mac Pro novo usando uma maquininha de $1.500. Isso quer dizer que na vida real eu teria performance nessa máquina que eu tenho no Mac Pro novo? Não, com certeza não, né? O Mac Pro novo tem muito mais PCIe lanes, que a gente fala, né? Tem muito mais banda interna, a memória é muito mais rápida, a placa de vídeo é muito melhor. Na vida real, o Mac Pro novo eu consigo muito mais performance do que eu conseguia nessa máquina. Mas, processamento por processamento, eu tô ali no mesmo nível, né? Hoje, a maior parte das tarefas que eu faço, principalmente edição de vídeo, o processador não é o que mais importa. O que importa mais é processamento de vídeo e performance de acesso a disco, né? E com certeza o Mac Pro novo é muito melhor do que essa máquina. Eu teria provavelmente, eu conseguiria renderizar um vídeo, né, em talvez 1/3, talvez 1/4 do tempo que eu consigo nessa máquina, mas para o usuário comum, que não precisa daquele nível absurdo de performance de banda interna dos componentes, não tem por que ir para o Mac Pro. Quer dizer, você que provavelmente está vendo esse vídeo, que você quer usar para o teu dia a dia e tal, um Mac antigo, né, um Mac Pro, por exemplo, antigo, de entrada, sem fazer upgrade, você provavelmente pode comprar ele hoje e usar ele por mais 5, 6, 7 anos, sem nenhum problema. Então, no fundo, a conclusão que eu quero dar para esse vídeo é o seguinte: Mac, em geral, é extremamente otimizado ali, a combinação de hardware e software. E mesmo a máquina usada, uma máquina mais antiga, se você não tiver limitações básicas, como por exemplo, a máquina tem 8 GB de memória, né, você vai estar muito bem servido por um bom período de tempo. Coisas que importam muito na performance de um Mac, se você está pensando em comprar um Mac usado. A performance de disco é a mais importante delas, na minha opinião. Tá? Você tem um disco rápido naquela máquina, muito provavelmente você vai estar bem servido. Tá? Então, disco, memória flash é essencial. Né? Você tem um disco SSD ali interno, é essencial. Todos os Macs mais modernos, né, começou ali com o MacBook Retina, né? Todos os MacBooks Retina para frente são de estado sólido. Todo MacBook Air tem um disco de estado sólido. Todo MacBook Retina tem um disco de estado sólido ali internamente. Então são máquinas que ficam melhor ao longo do tempo, tá bom? Segunda coisa, você está pensando em comprar, por exemplo, um iMac usado, e esse iMac tem uma HD interna, você dá uma olhada principalmente no quanto tem de memória, uma máquina com pouca memória, uma máquina ali com 8 GB de memória, para os dias atuais é muito pouco, então você tem que ter ali no mínimo 16 GB de memória, e troque o disco interno por um disco mais moderno, né, por um disco flash, que você vai estar muito bem servido naquela tua condição de uso. E assim, no longo prazo, Mac é sempre uma boa aquisição, porque você consegue pagar nele um preço justo no Mac usado, e daqui a um tempo, daqui 2, 3 anos, quando você quiser vender, você ainda vai conseguir vender ele por alguma coisa que vale. Não é que você vai simplesmente jogar essa máquina fora, porque alguém quer pagar R$150 como num PC usado. Então ele segura o valor por um tempo. Então assim, sabe aquela história do barato que sai caro? No Mac é o contrário, é o caro que no final sai barato, porque você consegue vender ele por um valor de mercado relativamente justo, né? Se você quiser comprar hoje um iPhone 5, você ainda consegue vender um iPhone 5 por algum valor. Tenta, sei lá, vender um Galaxy S5, a pessoa vai querer pagar R$10 para você, né? Então, é mais ou menos essa que é a comparação. Quando é novo, as máquinas Apple são um pouco mais caras? Sim, são mais caras, mas elas mantêm o valor ao longo do tempo, enquanto um PC vai despencando ali ao longo dos anos, tá bom? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.